como superar o adultério e ser feliz novamente. Nós vamos abordar esse assunto. E nós vimos em Êxodo 20, no verso 14, Deus primeiro dizendo: não adulterarás. Esse seria o 6º mandamento da lei chamada Lei de Moisés, que na verdade é a lei que Deus deu a Moisés, para Moisés dar aos israelitas. E havia essa ordem: não adulterarás. Nessa questão do não adulterarás, nós já estudamos, já analisamos, já compreendemos. Mas agora nós indo para Oséias capítulo 3, do verso 1 ao 3, nós vimos Deus dizendo a Oséias para que ele vá novamente tomar a sua mulher, a sua esposa, Gomer, filha de Diblaim. Embora ela tenha adulterado, embora ela o tenha traído, mas Deus disse: vá, tome a sua mulher e a ame novamente. E Oséias, ao ouvir a ordem do Senhor, foi e a tomou novamente, e a prometeu que ela não iria mais se prostituir ou adulterar, e que ia viver com ele por longos dias. Eu não quero entrar, irmãos, no mérito teológico dessa passagem bíblica, porque alguns estudiosos vão dizer que jamais Deus orientaria o seu profeta a casar com uma mulher prostituta. E portanto esse casamento é algo figurativo de Oséias com Gomer. Mas já os principais estudiosos e conservadores dizem que de fato esse casamento foi literal e não simbólico, como alguns pensam. Todavia, também há uma terceira possibilidade de acharmos ou pensar que Oséias, ao casar com ela, ela ainda sendo casta, virgem, apenas depois ela veio traí-lo. Só que, como eu disse, essa questão não nos importa esta noite. O que importa é que esta mulher estava traindo o seu marido. Claro que Deus estava usando aquilo para simbolizar a traição de Israel. Também não vamos entrar nisso. Eu quero de fato olhar para o casamento de Oséias nesta noite, pelo menos a princípio, e mostrar para os irmãos que o Deus disse que não adulterasse, que não era para adulterar. E ali havia uma mulher traindo o seu marido, e Deus diz a ele: olha, vá e ame novamente sua mulher, embora ela o tenha traído, embora ela seja adúltera, embora ela tenha ficado com outro homem, vá, busque-a, sim, e ame-a novamente. E ali Oséias vai. Olha, e aqui, irmãos, ele vai e toma ela de volta, e diz palavras de amor, e diz que quer ficar com ela durante os dias da sua vida. O que é que eu vejo isso, irmão? O que é que eu quero partir desse princípio, desse ponto? Um homem casado, é nessa visão que eu quero olhar essa noite esse texto. Um homem casado, que sofreu uma traição de sua esposa, mas que superou essa traição, que não apenas aceitou a mulher de volta, como ele próprio foi atrás dela, de trazê-la novamente. E ele não apenas aceitou a sua esposa de volta, como o texto é claro em mostrar que ele a perdoou e fez uma declaração de amor, dizendo para ela que ia viver com ela ainda durante muitos e muitos anos. Queridos, eu sei que não deve ser fácil perdoar um adultério, embora graças a Deus nunca tenha passado por isso, mas acredito, porque sou casado desde 2000, 17 anos, quase 18, e imagino o quanto deve ser doloroso para um homem sofrer uma traição da sua esposa. Imagino o quanto deve ser doloroso para uma mulher sofrer a traição de um seu marido. Então, perdoar um adultério, deitar ao lado de alguém que você sabe que deitou, que dormiu com outra pessoa e que cometeu uma traição contra você, eu acredito, irmãos, que não seja muito fácil. E eu não vou estar aqui como hipócrita, querendo achar que é fácil. Você que já passou por isso, ou que está passando por isso, está tentando reabilitar teu casamento, está tentando aí consertar essa traição e viver feliz novamente, não está conseguindo. Eu não vou querer dizer aqui que é fácil, eu não estou dizendo nada disso. Eu compreendo que seja muito difícil. A igreja concorda comigo? Amém? Compreendo. Mas com tudo isso, nós queremos, irmãos, essa noite com essa palavra, tentar ajudar os irmãos a superar essa traição. Agora, na Bíblia nós vamos encontrar muitos tipos de adultério, mas
pelo menos dois, eu queria fazer aqui um rápido comentário, que são os mais comuns. E o primeiro que eu quero falar é o adultério ocasional, o adultério circunstancial. Que é isso? Um adultério que é cometido uma única vez, por uma pessoa, ou aliás, por uma pessoa que fraquejou na carne, por uma pessoa que vacilou na vigilância e na oração, e surgiu ali uma circunstância, surgiu ali um momento, uma ocasião, numa fraqueza da carne, onde ele cometeu o adultério, traiu a sua esposa ou seu marido. Isso aconteceu uma única vez, um adultério circunstancial, uma fraqueza da carne. Eu acho que isso é comum, isso é muito comum. Homens às vezes amam suas esposas, mas numa eventualidade, numa ocasião, numa oportunidade, acaba traindo a sua esposa. E eu creio que isso é muito comum nos dias de hoje. O segundo adultério, que também infelizmente eu vejo como comum, por uma questão de ótica pessoal, não de pesquisas técnicas e científicas, mas numa ótica pessoal, numa visão pessoal, o adultério repetitivo, um adultério assumido, consumado, onde muitas vezes o traidor continua morando junto com o seu cônjuge e tendo um caso extraconjugal. E a sua esposa é consciente que ela está sendo traída, e ele sai e adultera, se prostitui, tem um caso e ela tem consciência. Ele assumiu, é algo repetitivo, assumido, consumado. Com tudo isso ele vive nessa situação, e ele volta para casa como se a mulher tivesse que tolerar aquilo, como se a mulher tivesse que aceitar aquilo, como se tivesse que ser daquela maneira. E ele vai vivendo dessa forma, tendo esse caso extraconjugal, como se fosse a coisa mais comum do mundo, e sendo na verdade que não é. Então eu particularmente acho que esses dois tipos de adultério, sim, algo assim realmente praticado, né, são os que nós mais temos visto nos dias de hoje. Amém, pessoal? Talvez você que está ouvindo essa palavra já sofreu esse primeiro tipo de adultério, ou já produziu esse primeiro tipo de adultério. Então você um dia, por conta de uma circunstância, de uma situação, você acabou traindo sua esposa, traindo seu marido, e fez isso uma única vez. Ou talvez você já cometeu, ou já viveu nesse outro segundo adultério, que na minha ótica é um pouco mais duro do que o primeiro. Não que o primeiro seja tolerável ou justificável, mas o segundo eu vejo que é um pouco assim mais duro de se suportar. E talvez você passou por isso, ou está passando por isso. E eu quero dizer para você, querido, que todo adultério ele tem as suas consequências. Todo adultério tem as suas consequências. E as consequências algumas vezes são a vergonha, tanto de quem sofreu o adultério como de quem praticou o adultério, porque depois que é descoberto vem a vergonha. A mulher traída sente vergonha de ter sido traída. O homem que traiu, depois de ser descoberto, ele sente vergonha porque traiu, porque adulterou. Vem também, para quem sofre o adultério, vem um sentimento de humilhação, uma dor profunda na alma, que em alguns casos chega a ser quase insuportável. Também vem a decepção dos filhos e familiares quando descobrem o adultério. O pai traiu, o genro traiu, a nora traiu, e vem a decepção. Os filhos, família, se decepciona com aquela pessoa. Vem o prejuízo da reputação familiar. Aquela família, a reputação dela que muitas vezes estava lá em cima, olha, uma família exemplar, uma família modelo, e a reputação dela cai drasticamente. Outra consequência também é o prejuízo da própria reputação de quem comete o adultério. Ele acaba perdendo sua credibilidade. Ele acaba sendo olhado até pelos seus próprios amigos como uma pessoa sem caráter, uma pessoa inconsequente e que não é digno de muita confiança. Já que foi capaz de trair a sua própria esposa ou o seu próprio marido, ele é capaz de trair qualquer outra pessoa em qualquer circunstância, qualquer situação. Há também uma outra consequência, que é a dignidade e integridade dessa pessoa ficaria manchada entre os seus conhecidos. Sim, e poderia causar até a destruição do seu casamento, separação e divórcio, porque alguns conseguem superar, atravessar esse mar cheio de ondas impetuosas, chamado adultério, mas alguns não conseguem.
E às vezes acaba de fato acontecendo a separação, o divórcio e a destruição da família. Sim. E outra consequência é que a pessoa que comete o adultério, ele poderia não participar da criação dos seus filhos depois do casamento ser destruído. E ver os seus filhos sendo criados por outro homem que não é você, tendo um outro pai que não é você, ou uma outra mãe que não é você. Isso é uma consequência muito. E poderia também causar uma gravidez indesejada, bem como uma doença venérea, poderia ser contraída. Sim, causaria sofrimento na vida da pessoa, da outra pessoa que foi envolvida também, porque envolve sentimento às vezes. E de repente teve um caso com a pessoa, adulterou com a pessoa, tá? E acaba também trazendo prejuízo para aquela pessoa também que se aventurou, seja ela solteira ou casada. E também causa a perca da confiança por parte do cônjuge. Esse é um dos problemas mais graves que acontece. E infelizmente, queridos, o adultério tem se tornado, mesmo com todas essas colheitas ruins a ser feitas, com todos esses resultados ruins que vêm na vida de quem comete o adultério, infelizmente o adultério tem se tornado cada dia mais comum, inclusive no meio dos cristãos. Sim. Mulheres estão em depressão hoje, porque foram traídas por seus maridos, abandonadas. Quando eu tinha um programa de rádio, ligaram para mim e disseram: olha, a minha parenta, o marido da igreja, os dois, o marido dela deixou ela, casou com uma missionária que era da igreja, traiu ela com a missionária, casou com essa missionária, abandonou ela com os filhos, e ela ainda hoje está em depressão. Nós temos visto homens se matando, se suicidando, ou tirando a vida de outra pessoa por causa do adultério. E por causa do adultério, queridos, homens e mulheres têm abandonado seus lares, suas famílias, seus parentes, e têm se entregado deliberadamente a uma vida libertina, promíscua e mundana e dissoluta. E tem saído da igreja e de viver uma vida dissoluta por conta de um ato de adultério. E o pior de tudo é que muitos líderes evangélicos que nós conhecemos têm influenciado o adultério, seja de uma forma direta ou indireta. No momento em que um líder evangélico se coloca num púlpito, vindo já no segundo ou no terceiro casamento, e muitas vezes até mesmo ele está dirigindo a igreja, ele deixa a mulher dele, como isso acontece comumente, e a gente escuta isso constantemente. Ele está com a mulher dele lá, casado na igreja, de repente ele tem um caso com a irmã, deixa a mulher, casa com essa outra irmã, continua na congregação, a igreja às vezes acaba tolerando aquilo, e de repente nesse tolerar, ele vai, abandona essa segunda mulher. Às vezes a igreja entra em oposição, diz que não aceita, ele simplesmente muda de endereço e vai embora, e continua lá sendo um pastor. E assim ele vai influenciando as pessoas, seja de uma forma direta, como uma irmã falou para mim um dia, que tinha um marido que bebe, que usa droga, e o pastor disse para ela: irmã, deixa esse homem não é teu varão não, tu vai arrumar outro. Isso é gerar um adultério de uma forma direta. E quando eles não geram de uma forma direta, não empurram as pessoas para o adultério de uma forma direta, dessa maneira, mandando abandonar já e casar com outro já, eles geram de uma forma indireta, por conta do testemunho que eles têm. Então, queridos, o meu propósito aqui essa noite é tentar ajudar você, e não só a você, ovelha, como a você que não é ovelha, a você que está no mundão mesmo, que não é convertido, você que é católico, seja lá quem for você. Meu intuito é de ajudar casamentos, porque para mim, eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus dando uma ordem de casamento para o gênero humano. Casamento não passa a valer quando o cara se torna evangélico, não, casamento é para o homem. Então meu intuito essa noite aqui é ajudar homens, pessoas, seja qual for o credo, ajudar até líderes a superar isso, a traição, o adultério, e voltar a viver feliz com o seu cônjuge. Sim, porém é preciso que nós compreendamos algumas coisas esta noite. Agora preste muita atenção. Você que traiu e está tentando reconquistar a sua esposa, o seu marido, você que sofreu a traição e está tentando superar a dor, a humilhação, que está tentando se reerguer novamente dentro do seu casamento.
Sim, principalmente quem traiu. Você não pode simplesmente querer que as coisas se resolvam da noite para o dia. Porque tem uns camaradas que traem e acham que vai chegar em casa com a caixa de bombom da garoto, ou com uma rosa comprada de R$2 e vai resolver o problema. Ou acha que fazendo uma viagem com a mulher para algum lugar vai resolver o problema. Não, não se resolve da noite para o dia. Sim, tem que entender que quem sofreu o adultério, dentro do coração dela virão incertezas, virão questionamentos, do tipo: ele não me ama mais, ele não me deseja mais, e essa pessoa começa a pensar que está feia, começa a ficar com complexo de inferioridade, começa a ficar fria na cama. Sim, acha que quando ele está fazendo amor com ela, a mente dele está na outra, a qual ele cometeu o adultério. E muitas vezes a pessoa que sofreu adultério acaba ficando deprimida e com uma tristeza profunda na alma. Em alguns casos, não apenas ficar deprimido, mas de fato uma depressão profunda, onde a pessoa acaba com a sua própria vida, do modo ela não viver mais. Ela não tira a vida, não morre, não se mata, mas não vive mais. Sim. Então uma coisa não se resolve para a noite para o dia. Aí daí o camarada que cometeu o adultério, mesmo amando a sua esposa a quem ele traiu, e buscando o perdão e a reconciliação, muitas vezes desiste por não compreender este processo de restauração, de reestruturação. Quantos homens traíram suas esposas e tentaram restaurar novamente seu casamento, mas houve um processo e ele não entendeu aquele processo e acabou desistindo mesmo amando a sua esposa? Eu conheci um jovem casal cujo homem traiu a esposa, e ele estava a esposa, ele queria que ela voltasse a confiar nele da noite para o dia. E eu tive pastoreando esse casal, e ele me procurava: pastor, eu não aguento mais, essa mulher desconfia de mim, tudo bem, eu traí ela, mas não estou mais traindo. Eu disse: meu irmão, não se resolve da noite para o dia. Você tem que entender que há um processo de restauração, de cura, para poder sarar aquela dor, para poder ela voltar a ter confiança em você novamente. Há um processo. Mas infelizmente, o fato deles não compreender isso, não saber lidar com isso e conviver com esse processo de restauração, eles acabaram se separando de fato, infelizmente, e destruíram seu lar, sua família, seu matrimônio. Portanto, queridos, é muito, mas é muito importante mesmo que vocês venham seguir. Você que já sofreu um adultério, ou que causou um adultério, que está sofrendo por isso, talvez isso aconteceu recente, alguns anos atrás, mas é um fantasma ainda que te persegue. É importante que nós entendamos que há algumas, vamos dizer, eu não quero aqui mistificar coisa, irmãos, mas eu quero dizer que existem alguns tipos de etapas, ou alguns tipos de instruções que nós precisamos seguir. Eu queria passar algumas instruções para você esta noite, creio que pelo Espírito de Cristo, para que você que sofreu adultério, você que causou adultério, você possa seguir essas coisas e outras mais que Deus vai lhe mostrar, que Deus vai lhe dar, ou que alguém experiente, que você vai conversar e vai lhe dar mais instruções, você vai precisar seguir e ter paciência para poder seguir, para poder suportar. E a primeira coisa a fazer quando acontece um adultério e quer a restauração do casamento é dar tempo ao tempo. Você entendeu? Dá tempo ao tempo. Sim. Porque o perdão e a confiança, eles não acontecem da noite para o dia. Agora vai ter que haver um processo, até que a sua esposa volte a confiar em você novamente, ou o seu marido volte a confiar em você novamente. E isso vai ter um tempo para isso, até que o perdão brote de fato, literalmente, de uma forma plena e absoluta no coração da pessoa traída. Há um tempo para isso, há uma estrada a ser percorrida, e a forma como você se comportará nesse tempo, nesse período, meu irmão, pode abreviar o tempo, como pode também alongar o tempo dessa restauração.
Então, meu irmão, pelo amor de Deus, talvez você tenha lá, mas pastor, eu traí, eu assumo, mas pastor, já faz semanas, já faz dias, já faz meses, já faz anos, e a gente ainda está nessa tribulação, nessa luta, sim, nessa angústia, nesse desespero dentro da nossa casa. Então é preciso que você entenda que perdão e confiança não se conquista da noite para o dia. Perdão nesse caso, Deus, no momento que o homem se arrepende de coração, Deus perdoa imediatamente. Mas quando o caso é ser humano com ser humano, a coisa é diferente. Quando o homem traz a confiança de Deus e para conquistar novamente, porque Deus sonda o coração, ele pode conquistar da noite para o dia, porque Deus sonda o coração. Mas em caso quando é relação homens, né? Homem, esposa, marido, mulher, isso leva um tempo, porque o homem não é capaz de sondar o coração do outro. Então você tem que entender isso. A primeira coisa que você tem que entender, amém? Então eu queria dar um processo que leva tempo, e esse processo, esse tempo precisa ser respeitado. Aí o cara vai dizer, não, eu vou me embora mesmo de casa, eu vou sair de casa mesmo, eu vou deixar essa mulher logo, eu vou deixar esse homem logo, porque ele não está me perdoando. Calma, respeite o tempo, respeite. Outra coisa, você que sofreu um adultério, uma traição, ou causou, gerou, está sofrendo também, é bom buscar ajuda também de pessoas de altíssima confiança e experiente. É importante isso. Às vezes você não está sabendo como lidar com isso, está sofrendo lá com a sua esposa, então é importante você buscar ajuda, socorro, orientação em pessoas que você sabe que são de altíssima confiança, de pessoas que você sabe que é experiente, que pode te dar uma boa direção. Mas nunca, jamais, meu querido, saia expondo essa situação por aí em todo lugar que você vai, porque um dos grandes problemas é esse, é que a pessoa que sofre um adultério, muitas vezes ela sai falando para todo mundo, ela vai na casa da mãe, diz logo lá para a mãe, diz logo lá para os pais, para os familiares, e sai dizendo onde ela vai no cabeleireiro, vai na manicure, pedicure, e sai dizendo para todo mundo, em toda rua que ela chega. E isso não é bom, isso só vai trazer cada vez mais sofrimento, irmãos. Então jamais pense em pagar na mesma moeda, porque se você não sabe, boa parte das traições, dos adultérios que acontecem hoje, é a pessoa descontando uma traição que já sofreu. No caso, esse casal que eu disse que eu acompanhei, esse rapaz estava pagando uma traição que a mulher dele tinha feito a ele. Então jamais pense isso não vai resolver o problema. Você jamais vai conseguir. Se você está desejoso de restaurar o seu casamento, que é o que de fato a Bíblia orienta, jamais pense em pagar na mesma moeda. Aí não, tem que pagar na mesma moeda, que se eu não pagar na mesma moeda, esse negócio não vai sair de mim, eu vou ficar com essa mágoa, isso não vai me aliviar. Meu irmão, isso só vai pesar mais em você. Acredite no que eu estou dizendo. Jamais pense em pagar na mesma moeda, e muito menos partir para um outro relacionamento, porque algumas teologias atuais dizem, traiu, está livre, vai lá, casa com outro. Não, está errado. Luta pelo teu casamento, guerreia pelo teu casamento, batalha pelo teu casamento, não entrega de mão beijada teu casamento assim para destruição. Outra coisa que é importante você fazer, ou evitar de fazer, evite de envolver os filhos. Às vezes algumas mulheres traídas chamam logo os filhos e dizem, olha, teu pai me traiu, teu pai não presta, e acaba plantando no coração dos filhos mágoa, ódio, ressentimento. Isso não resolve o problema, não resolve. Se você está querendo restaurar sua família, o caminho não é esse aí. Não envolva seus filhos, nem a familiares, não envolva essas pessoas. Trate isso entre você e ele, e, como eu disse, uma ajuda experiente de alguém que possa lhe orientar. Outra coisa, irmãos, que quem foi traído, deve a todo custo evitar ficar jogando na cara da pessoa, de ficar relembrando, remoendo, e isso só vai trazer mais dor para os dois. Tem homem que foi traído, aceitou a mulher de volta, a mulher foi traída, aceitou o homem de volta, mas passou uma semana, mês, anos,
e está lá lançando na cara dele. Você me traiu naquele tempo, você me traiu, você fez isso comigo, fez aquilo comigo. Irmão, isso é terrível. Não faça isso. Se você foi traído ou traiu, está tentando restaurar seu casamento, meu irmão, não fique lançando em rosto. Não fique lançando em rosto. Se o traidor está buscando o seu perdão, entende isso aqui. Se o teu marido te traiu e está buscando o teu perdão, irmão, compreenda que ele também está sofrendo. Se a sua mulher lhe traiu ocasionalmente e ela está buscando o seu perdão, entenda que ela também está sofrendo. Porque às vezes a pessoa que foi traída, ela se coloca na posição de vítima, e só o que vale é os sentimentos dela, é o que ela está sentindo, é o que ela está passando, e o homem traiu ela, e está lá sofrendo tanto quanto ela, por ter cometido aquela besteira, está arrependido, doido para restaurar o casamento, mas a pessoa se tranca no seu egoísmo, e acha que só ela quem tem que sofrer, só ela que pode sofrer, porque ela quem foi traída, e não funciona por aí. Você está buscando seu perdão, se aproximar e conquistar, é porque ele também está sofrendo. Observe, você que foi traído, observe a pessoa que cometeu adultério, seu marido, e veja a tristeza dele, como ele está triste, como ele está ali desanimado, abatido. Isso caracteriza o quê? Arrependimento, a dor lá na alma, de tamanha besteira que ele cometeu. Olha lá, observa. Olha lá, olha, poxa, realmente, pastor, o que você está fazendo aí é verdade. É verdade. Eu estou observando, estou vendo que ele está triste mesmo. Estou vendo que ele está ali pelos cantos, não tem mais aquela alegria, aquele brilho, porque ele está arrependido. É porque ele está arrependido. Então vale a pena lutar para restaurar esse lar. E pode ter certeza, querido, que se ele está arrependido e tentando lhe reconquistar, ele jamais vai fazer isso novamente. Pode ter certeza que se ele está arrependido e tentando lhe conquistar, ele jamais vai fazer isso novamente. Jamais. Pronto. Mas o homem quando trai, fica tentando reconquistar, pedindo perdão, arrependido, triste, irmão, é porque ele está arrependido, e ele passou por uma experiência amarga. Ele achou que ia ser bom, ele achou que ia ser uma aventura, ele percebeu que não era, percebeu que não era nada disso que ele pensava. Então ele está arrependido, e ele jamais vai fazer isso novamente. Sim. Outra coisa que você deve evitar: não fique perguntando como foi que aconteceu, onde é que vocês foram, como foi que foi, aonde aconteceu. Não fica perguntando essas coisas, isso não vai lhe ajudar em nada, não vai lhe ajudar. Não rejeite o carinho dele, que ele está tentando fazer em você, porque ele está tentando lhe reconquistar. Não rejeite os presentes, não rejeite o carinho, não rejeite. Ele usa força, ela usa forças para tentar fazer um carinho, para tentar se aproximar, para tentar reconquistar, e você rejeita. Não rejeite, aceite, mesmo triste, mesmo angustiada, mas aceite o carinho dele. Entenda que ele está tentando se aproximar, está tentando lhe reconquistar, está zelando pelo seu lar e pela sua casa, pela sua família. Também você que sofreu o adultério, está tentando restaurar o seu casamento, não fique ligando toda hora com aquele espírito de desconfiança. Fique ligando toda hora perguntando onde ele está, com quem ele está, o que ele está fazendo. Isso não vai ajudar em nada. Afinal de contas, ele já lhe traiu uma vez. Se ele quisesse trair de novo, ele arrumaria uma ocasião e faria novamente. Essa coisa de ficar ligando, perguntando, ouvindo quem está perto e tal, isso não ajuda, não resolve nada, só causa mais dor para você e para ele que está lá. Então, querido, a pessoa que cometeu o ato deve sempre partir dela
a partir deste momento, da pessoa que cometeu o adultério, a iniciativa de ligar e dizer aonde está, com quem está e o que está fazendo. É inteligência. Rapaz, eu traí minha esposa há poucos dias, ela ainda está com aquela desconfiança. Eu vou ligar para ela dizer que eu ainda estou no trabalho. Vou ligar para ela que o trânsito está ruim, eu vou parar aqui, o carro, a moto, sei lá, vou parar e ligar: filho, eu estou demorando porque o trânsito está pesado hoje, ou isso ou aquilo. Mas não espera ela ligar, você quem tem que ter a iniciativa, porque se ela ligar, ela liga com espírito já de desconfiança, aquela coisa toda, e você ligando é diferente. Você já liga exatamente para ela não ter aquele espírito de desconfiança, você já liga para evitar isso. Isso são, irmãos, as orientações, as instruções, que eu acredito que são boas, que sejam seguidas. Sim. Outra coisa, o cara traiu a mulher, tinha liberdade de sair com amigos, tinha liberdade de ir para aqui, para colar com amigos, de depois do trabalho passar na lanchonete com amigo, ou em algum lugar com amigo. Meu amado, não vá a lugares e nem saia com pessoas que desperte a confiança do cônjuge que foi traído. Como é que você traiu sua mulher e está fazendo amizade com outras mulheres? Como é que você traiu sua mulher e está fazendo amizade com outros homens? Não, mas eu vou para a festa da empresa, não sei para onde, papapá. Não faça isso. Não faça. Entenda que você está vendo um momento delicado, um momento de crise, e essas atitudes aí, meu irmão, elas são totalmente prejudiciais. Sim, em hipótese alguma, faça amizade com pessoas do sexo oposto. Já disse aqui, irmão, você tem um Facebook, então que o teu Facebook, minha irmã, que seja para ter amizade com mulher. Você tem um Facebook, meu irmão, então que seja para ter amizade com homem. E não, esse negócio está em rede social, homem com amizade com mulher, mulher com amizade com homem. O irmão chegou para mim, o cara tem uma mulher séria, o cara é sério, a esposa é séria. Mas aí a esposa tinha contato com amigos do trabalho quando chegava em casa. E amigo de trabalho sabe como é que é. Aí, oi querida, tudo bem? Boa noite. E o cara, que é isso, né? Querida, como é que é esse negócio aí? Está errado. Chega para ele e diz para ele: olha, meu amigo, é o seguinte, eu sou teu amigo, nós vamos continuar sendo amigo e acabou a história. Agora, vamos encerrar o movimento de WhatsApp aí, porque não está dando certo não. Tu não faz amizade com pessoas do sexo oposto. Sim. Não saia com amigos sem que ela esteja junto. Se vai sair com alguém, leva ela. Lembra, ela foi traída. Você está reconquistando a confiança dela. Você está trabalhando para que o perdão seja gerado no coração dela, e ela volte a ter confiança em você novamente, de modo que você possa sair novamente, fazer suas atividades tranquilo, trabalhar tranquilo, sem ter a mulher em casa preocupada: e vai me trair de novo, vai me trair de novo. Então você tem, irmão, que ir trabalhando direito, agindo direito, atuando direito, para que essa restauração no seu lar aconteça. Outra coisa, irmão, um conselho que eu daria: está aí, irmão, você casal, foi traído, aconteceu adultério, estão tentando restaurar, então faz o seguinte: volta a dar presente. Sim, volta a dar carinho, volta a dar atenção. E minha irmã, pelo amor de Deus, não venha me dizer: só porque você me traiu. Não diga isso, é uma direção que nós estamos dando. Isso vai ser bom, vai ser importante. Você está me traindo só para ver se eu te... Você está me dando presente só para ver se eu te perdoo. Você está me dando carinho só para ver se eu te perdoo. Você está me elogiando só para ver se eu te perdoo. Você está me acariciando só para ver se eu te perdoo. Não age dessa maneira. Você não está querendo restaurar, não está querendo consertar. Então aceita, recebe. Ele está se esforçando. Ajuda, coopera, contribui. Porque tem gente, irmão, que quer restaurar o casamento, quer restaurar, quer superar a traição, mas a própria pessoa não coopera. Então coopera também. Quem foi traído
traído tem que entender o que nós já colocamos aqui, que o perdão, a confiança não volta da noite para o dia, tem um processo. Coopera, meu camarada. A irmã que foi traída também, coopera também. Tem que ser uma cooperação mútua, recíproca dos dois. E outra coisa, conversem, se perdoem, se amem, sejam amigos, sim, saiam juntos, agora não, fica lá em casa, o cara chega de noite, as luzes já estão meio apagadas, aquele clima sombrio, aquele clima depressivo dentro de casa, vai ficar naquela coisa um dia, uma semana, um mês, um ano, não, meu irmão, pega a mulher, sai com ela, vai em algum lugar com ela, vai com ela tomar um sorvete, vai com ela em algum lugar, vai, sim, faz uma lua de mel nova com ela, faz essa economia, ou paga as contas, pega o cartão, vai lá, minha filha, vamos fazer uma viagem, vamos, como diz aí, né, desopilar, né, sair, né, vamos desopilar, vamos sair do casulo, dessa caverna, nós estamos precisando, a gente está ficando doido aqui, eu tenho que sair, eu tenho que ir para algum lugar com você, vamos passar uma semana, vamos passar 15 dias em algum lugar, só nós dois, a gente precisa consertar isso, a gente precisa remendar isso, eu errei, eu traí, me perdoe, eu confesso, eu nunca mais vou fazer isso, mas a gente tem que consertar isso. Então eu creio que uma lua de mel, uma nova lua de mel, irmão, isso vai ser muito, muito, muito bom. Vocês estão tão caladinhos olhando para mim, irmão, estão igual aluno mesmo, né? Aluno na faculdade, estudando e aprendendo. Mas entenda, irmãos, o que nós colocamos aqui é o que nós entendemos. Claro que deve haver muitas outras coisas. Se o Auricélio viesse pregar sobre isso, ele ia acrescentar mais coisas importantes. Se o Clésio, o pastor Zezinho, o evangelista Heitor viesse pregar sobre esse tema também, eles iriam acrescentar mais coisas para enriquecer, para melhorar mais, acrescentar mais coisas, sim. Isso aqui são algumas coisas que nós entendemos que são importantes. E então há, irmãos, esse processo, há esse tempo, que em alguns casos em pouco tempo se resolve, em outros casos em muito tempo para se resolver. Mas por quê? Porque está dependendo como você está atuando dentro desse tempo. Pastor, por que um casal foi traído, menos de um ano eles resolveram a situação, ou em poucos meses resolveram a situação, e eu fui traído, pastor, já está com um ano ou mês, mais de ano, e nós não resolvemos ainda? Porque vocês estão atuando dentro desse processo, nesse tempo, da forma errada. Se vocês agirem, atuarem juntos, realmente como quem quer restaurar o casamento, irmãos, juntos, o processo vai ser mais rápido e menos doloroso. Mas se você é sem sabedoria, só sabe gritar, berrar, xingar, jogar na cara, dizer palavrão, dizer nome, eu não lhe perdoo, blá blá, aquela coisa toda, então nunca vão viver 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos e vão viver sofrendo os dois. Então vai depender da forma como vocês vão atuar dentro desse tempo. Eu tenho uma conclusão para fazer. Sim, depois dessa conclusão eu tenho um apelo, depois do apelo eu tenho um alerta. E olha, querido, não se escandalize comigo, porque nas minhas pesquisas eu encontrei um argumento fantástico de um professor católico. Eu vou lhe dizer, meu irmão, na questão família, casamento, a igreja católica, ela dá de 10-0 na igreja evangélica. Vá pesquisar nas regras, nas leis internas, nos regimentos internos da igreja católica, e você vai ver como é que eles tratam lá casamento. O casamento da igreja católica é coisa séria. Na igreja evangélica a coisa ficou meio assim banalizada. E eu encontrei um argumento que eu achei sensacional. Eu quero dar o crédito, né, porque está gravado, ao professor Felipe Aquino, que é um professor católico e apresentador da TV Canção Nova. Ele disse algo muito interessante. E olha o que é que ele disse: por que houve a traição? E ele se expressa da seguinte maneira: esse momento
em que houve a traição e que o casal está tentando se recompor, também é importante refletir profundamente as possíveis causas que podem ter provocado a situação do adultério. Houve uma traição, estão tentando se recompor, se restaurar. Então, na visão desse professor, eu concordo com ele 101%, que é importante nesse momento analisar, refletir de uma forma profunda o que causou aquele adultério. Será que foi o amor que esfriou? Ou será que foi porque o outro adulterou um tempo atrás e está pagando na mesma moeda? Ou será que foi porque faltou atenção recíproca? Apenas o marido dava atenção à esposa, mas a esposa não dava atenção ao marido, ou vice-versa? Ou será que a causa deste adultério foi a falta do carinho conjugal, do sexo regular dentro do casamento, da afeição, do carinho? Sim, daquele carinho que o marido deve mostrar para sua esposa no dia a dia, não apenas na hora do sexo, mas normalmente. Ou será que faltou harmonia sexual? Enfim, as causas do adultério devem ser analisadas objetivamente para serem removidas de forma a se possibilitar uma reconciliação. Devem ser analisadas, e ao encontrar o ponto que causou o adultério, deve ser removida, para que haja ali uma reconciliação. Ele colocou também sobre a questão do prevenir o adultério. Evidentemente, todo casal deve se precaver para que um dos cônjuges não seja levado ao adultério. A prevenção é sempre a melhor terapia. Concordo plenamente. É melhor prevenir para que não haja o adultério do que depois trabalhar para tentar restaurar. Não é verdade? Mas aí hoje você não está prevenindo, porque a forma como você lidar com a sua esposa, com o seu marido, carinhosamente, tudo que realmente precisa ter num casamento para que ele permaneça, você tem que dar isso todo dia e receber, dando para a esposa, recebendo da esposa. Assim vocês estão vivendo bem, estão prevenindo uma futura adultério, uma futura situação dessa que ninguém quer passar. Então a prevenção, de fato, é uma das melhores ações. Para isso, é preciso que o casal alimente a vida espiritual, a vida de oração, pois está provado que esses casais normalmente vivem a fidelidade conjugal. Ou seja, casais que oram, que buscam a Deus, que buscam o temor de Deus, eles mais dificilmente acabam cometendo o adultério, sofrendo o adultério. Mas casais que não buscam a Deus, que não oram, que não buscam o Senhor, o temor do Senhor, acontece com mais facilidade, com mais frequência. Então a oração, a busca a Deus, o temor do Senhor, isso vai evitar, vai prevenir. Embora, como eu disse, infelizmente isso também acontece dentro da igreja, mas vai diminuir. Sim. Ele diz aqui, por outro lado, o carinho, a atenção constante com o outro e tudo o que alimenta o amor conjugal deve ser cultivado no dia a dia. É muito difícil um casal se manter verdadeiramente fiel um ao outro se falta para eles a vida espiritual. Olha o mundo que está, irmão. A coisa mais normal do mundo hoje é um homem ter um caso extraconjugal. Ficou normal também uma mulher ter um caso extraconjugal. Não há temor de Deus. Eles pensam que não há o que perder, não há muito o que perder, não tem temor do Senhor, então pronto, é só uma aventura, é só uma brincadeira, uma aventura prazerosa. Então no mundão é assim. É muito difícil hoje, irmão, encontrar no mundo um homem que seja fiel à mulher. Dentro da igreja você encontra muitos homens fiéis à esposa, mas é difícil encontrar no mundo homens fiéis à mulher. Do mesmo jeito está ficando difícil também encontrar mulheres fiéis aos maridos, embora, claro, as mulheres, agora nas últimas pesquisas, traem tanto quanto os homens, mas na nossa visão, entendimento popular, ainda pré-histórico, né? A mulher trai bem menos. De qualquer maneira, o casal com dificuldades conjugal, está tendo dificuldade conjugal? É importante, irmão, procurar ajuda logo. Um orientador, uma pessoa capaz de lhe orientar.
Irmã, está fria na cama, não está dando prazer para o teu marido. Procura uma irmã da igreja, uma mulher de Deus, que possa lhe orientar. Não procure o pastor não, pelo amor de Deus. Eu estava num lugar, uma mulher, uma irmã bonitona, veio sentar perto de mim e dizer: pastor, meu marido não me deseja mais. Eu boto lingerie, mas faz muitos anos isso. Eu boto lingerie para ele, papapá. Eu digo: minha irmã, vamos fazer o seguinte, deixa eu chamar a Viviane aqui, que ela conversa melhor com a senhora. Viviane, vem cá, oriente a irmã aqui, por gentileza. Aí sai, fica à vontade as duas, sair. Outra vez foi outra que ligou para mim. Eu fazia um programa de rádio, ligou para mim: pastor, é pecado fazer isso, aquilo, outro, e dizia as coisas. Eu digo: meu Deus do céu. Eu falei: não, faz o seguinte, a minha mulher está aqui do meu lado, vou passar para ela, você conversa com ela. A gente estava sentado junto. Aí ela conversou com ela. Então, minha irmã, pelo amor de Deus, não me procure não. Procura minha esposa, que eu vou lhe dizer, a minha esposa é uma mulher experiente, muito sábia para orientar as mulheres nessa questão. Agora, se for um varão, fala comigo, que aí a gente também sabe conversar direitinho. Agora a gente precisa quebrar esse tabu. Poxa vida, meu irmão, procura alguém que te orienta, procura alguém que te instrua. Não fique nesse negócio achando que é o super-homem, que pode suportar isso sozinho. Daqui a pouco acontece a desgraça do adultério, Deus o livre. Então procura logo ajuda, procura orientação, procura alguém que possa te dar um conselho, uma orientação. Alguém que você veja que tem um casamento próspero, bem sucedido. Eu digo próspero não é questão de dinheiro não, casamento, né? Próspero, bem sucedido, abençoado. Aí procura. Rapaz, aquele casal ali é um casal abençoado, um casal unido, um casal feliz, é um casal de caráter, de conduta, um casal de respaldo. Eu vou procurar pessoas idôneas, vou procurar orientação. E procura. E pode ter certeza que vai ter uma direção boa, coisa que você talvez não está sabendo, não está entendendo. As pessoas vão falar, vai abrir aquilo que faltava na sua mente, você vai fazer, aí vai ser uma benção. Aí vai ter marido e vai comprar até caixa de fogo para soltar. Então procura ajuda, uma pessoa madura e capaz de auxiliar você. E tudo isso é possível e fundamental para o bem da família e do casal, e para que seja evitado um adultério. Amém? São palavras, repito, de um professor católico, Felipe Aquino. Tem um programa apresentado na TV Canção Nova. Outra vez eu assisti uma pregação de um padre na casa da minha irmã. Eu fui lanchar lá, jantar, não me lembro, almoçar, merendar, não me lembro. Você estava tendo uma missa, um padre pregando. Meu irmão, pense numa pregação. Eu digo, isso aqui eu não tinha nem medo de pegar e botar lá na igreja para os irmãos ouvir. Claro que eu não vou fazer isso, né? Que a gente sabe que depois lá vem Maria, lá vem José, lá vem João e lá vai, né? Mas naquilo ali, ó, verdade pura. Tá? Então, querido, preste bem atenção. Eu quero fazer aqui um apelo, e depois desse apelo eu quero trazer um alerta. Eu quero dizer o seguinte: você que está me ouvindo essa mensagem, se você abandonou o seu lar, volte para a sua família. Seus filhos estão sofrendo, sua esposa está sofrendo, seu marido está sofrendo. Porque eu também acompanhei casais cuja esposa abandonou a família, o marido com os filhos. Tem mulher que faz isso também, não só homens. Volte, se arrependa. Ainda dá tempo de consertar. Ainda dá tempo de reerguer o seu lar, de consertar a sua vida. E você que está saindo com uma pessoa casada, está saindo com uma mulher casada, com um homem casado, pare. Você está destruindo uma família, um casamento, um lar. Pare. Tem umas meninazinhas por aí dentro de igreja, fica olhando quem é os bichão que chega em carrão, que tem dinheiro, tem aquilo outro, e vai se insinuar para o cara, para poder se dar bem, usufruir do dinheiro dele. Para, você está destruindo um casamento. Tem uma mulher lá sendo traída injustamente, ela não sabe que está sendo traída, isso é maldade. Para de trair tua esposa, isso é maldade. A coitada está lá, está sendo traída e não sabe disso. Para de trair teu marido, ele está lá sendo traído. Para, isso é maldade. Outro dia
um irmão pegou a mulher dele, que é pastora, que anda por aí pregando, dentro de um motel com um cara. Ele foi lá, ele montou tudo, foi lá e pegou, olha o que ela está fazendo comigo, eu trabalho para sustentar ela, a casa, olha o que ela está fazendo. A dor, irmão, daquele homem, a gente podia sentir o que aquele homem estava sentindo. A traição, a confiança na mulher, está indo pregar aqui, ali e acolá, mulher de Deus, e ele lá no trabalhozinho dele, levando o jumentinho dele lá no modo de falar, e depois de uma situação dessa, irmão, para. Então, pastores, eu quero fazer um apelo urgente, desesperado a vocês. Parem de casar pessoas que já são casadas. Não são poucos os testemunhos que chegam até a mim, de pastores que têm pegado meninas solteiras e têm casado elas com homens que já são casados. Parem de fazer isso. Vocês estão destruindo a vida dessas pessoas. Vocês estão destruindo lares, famílias. Isso é irresponsabilidade. Isso é falta de temor a Deus. E muitas vezes em nome do dízimo. Muitas vezes em nome de uma oferta gorda. Isso é totalmente inconcebível, irmãos. Inconcebível. Amados. Sim. Agora eu quero fazer aqui um segundo apelo, ou um alerta também. À sociedade, independente do credo religioso, e à igreja. Irmãos, nós temos que pregar contra o adultério. Temos que mostrar que o segundo casamento, o terceiro casamento, é uma prática que Deus não concorda. Precisamos fazer isso. É Bíblia, é nosso compromisso. Eu digo para o Heitor, às vezes, o Heitor diz: pastor, é o assunto que eu mais gosto, eu digo é o que eu mais odeio. O Heitor disse: se eu pudesse pregar isso direto, eu pregava. Depois, se eu pudesse nunca mais pregar, eu nunca mais pregava. O Heitor disse: pois eu vou em cima para procurar poder conversar, depois eu saio correndo e me escondo. Mas a verdade, irmão, é que o Heitor está certo, que a verdade tem que ser mostrada. Porque, queridos, nós omitimos as verdades sobre o segundo casamento, queridos, ou sobre adultério, ou seja lá o que for, outras pessoas que não estão sabendo vão entrar. Casamentos que não estão muito bem vão simplesmente se separar e casar de novo porque acham que pode. Então a gente tem que mostrar essa verdade, irmão. Não é com intenção de ferir, porque é exatamente isso que eu quero pedir, irmãos. Nós temos que pregar, temos que falar, mas parem de julgar as pessoas que cometeram adultério. Parem de condená-las, elas já estão levando sobre si um fardo muito pesado. Mostre a verdade, diga a verdade, mas diga com amor, mostre com amor. Se coloque na posição daquela pessoa, se coloque no lugar dela, entenda que poderia ser você. Nós sabemos que a Bíblia diz claramente, irmão, e sabemos também que as pessoas que estão num segundo casamento, ou estão mesmo na prática do adultério, sim, traindo a mulher hoje, ou traindo o marido hoje, ou mesmo numa prática de um segundo casamento, a Bíblia mostra claramente que não podem exercer cargos eclesiásticos na igreja. Inclusive, uma das exigências para ser pastor é não estar num segundo casamento. Eu vou escrever um livro sobre isso, as qualificações pastorais, e isso vai estar incluso. Vou escrever outro livro também sobre casados, até a morte os separa, uma coisa mais ou menos por aí. Vou mostrar quando começa um casamento, não é no cartório nem no altar, é aquela forma como a gente aprendeu na Bíblia. Mas, amados, essas pessoas já levam um fardo pesado, para a gente chegar e ficar apontando, sabe? Nós não podemos, temos que mostrar, temos que ensinar, temos que orientar, mas não podemos estar ali e chegar para as pessoas: ei, você tem adultério, ei, você, não, isso está errado. Uma coisa é mostrar a verdade, mas onde está a piedade? Onde está o amor? Onde está a misericórdia? Então, queridos, vamos mostrar amor e misericórdia a essas pessoas. Vamos nos colocar no lugar delas. Mostrar amor e misericórdia, irmão. A gente não diz: vamos mostrar amor e misericórdia para os bêbados. A gente não diz isso. Vamos mostrar amor e misericórdia para os drogados. Vamos lá pregar para eles, mostrar amor e misericórdia. Irmãos, e por quê? Por que não podemos mostrar amor e misericórdia para pessoas que traíram, que adulteraram, ou pessoas que um dia se separaram e casaram de novo? Eu não estou dizendo mostrar conivência, concordar, dizer que está certo. Eu estou dizendo mostrar amor e misericórdia. Você me entende? Amém?
podemos dizer que uma pessoa está errada, mas podemos dizer isso com amor. Alguém esses dias, irmãos, me magoou e me deixou decepcionado e frustrado. Uma pessoa querida, amada, que nos ajudou no trabalho, e por não concordar com a pregação que eu ministrei, com o tema que eu ministrei, ao invés de usar palavras sábias, de amor, ou enfim, mostrou agressividade, violência nas palavras, brutalidade, acusações, peitas, despeitas, sei lá como colocar. Eu digo, poxa vida, essa pessoa poderia ter se expressado de outra maneira, poderia ter se expressado de outra forma. Então, se nós nos colocarmos no lugar dessas pessoas, nós podemos entender que poderia ser qualquer um de nós. Se eu estou vendo, me deparei com um casal que está com dificuldade de se reabilitar, de se restaurar, porque sofreu um casamento, não posso querer, vá lá, perdoe, vocês são mole, você não entendeu, você não tem o Espírito Santo. Me coloco no lugar deles para entender o que eles estão passando, aí então eu vou saber orientá-los de uma forma melhor. Aquilo que Cristo disse, a íntima compaixão, ou seja, é sentir a dor do outro, se colocar na posição do outro. Não é simplesmente chegar e querer que as coisas se remedem com durepox ou com algum tipo de cola especial. Mas é saber que para que haja uma emenda bem feita, de que não fique marca e não possa quebrar novamente ali, é preciso que seja trabalhado com a palavra de Deus, com amor e com a verdade. E que elas, mais acolhidas e amadas, amém? Eu quero que você abra para nós concluirmos João capítulo 8, o Evangelho de João capítulo 8. Abra aí. Pai, estou arrependido, bati em muitas portas em busca de abrigo, cansado e ferido no meu caminhar. Neste momento eu decidi voltar. O mundo que eu achei que era tão belo me mostrou uma de espinho e solidão. É assim que essas pessoas às vezes se sentem. E quantas noites frias, Pai, eu queria a tua mão. João capítulo 8, verso 2. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se o ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Claro que aqueles distorciam a lei, porque lá o que de fato a lei dizia era que tanto a mulher quanto o homem apanhado em adultério tinham que ser apedrejados. E isso diziam eles tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e com isso, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aquele que não tiver, aliás, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Preste atenção, irmão, que Jesus não está sendo conivente com o pecado daquela mulher, não. Jesus apenas está mostrando para aqueles fariseus que eles estão acusando aquela mulher, já querendo condenar, já querendo apedrejar, já querendo matar, porque muitas vezes é assim que a gente age. Nós não precisamos conniver com o pecado ou concordar com o pecado, mas também não precisamos apedrejar ninguém. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Nem eu também te acuso. Vai e não peque mais.
Então Jesus, irmão, observe que ele disse a ela, algumas pessoas entendem esse versículo errado, como se Jesus estivesse dizendo, não, pode voltar para o seu adultério. Não. Jesus disse, olha, eu não te acuso, eu te perdoo, eu derramo misericórdia sobre a tua vida, mas faz uma coisa, volta lá e recebe a oportunidade que Deus está te dando, abandona este adultério. Então, querida, é dessa maneira que nós temos que proceder. É dessa maneira. Não atire pedras no seu marido se ele lhe traiu, dê a ele uma chance. Não atire pedras na sua esposa se ela lhe traiu, dê a ela uma chance. Não atiremos pedras, nós, sociedade, igreja, nas pessoas que traíram ou que estão em um segundo casamento. Não atiremos pedras, mas mesmo não conivendo com aquilo que a palavra de Deus não concorda, mas manifestemos amor e misericórdia e orientemos ela a fazer o que é correto. Amém?